Hoje eu quero pegar apenas um trecho da carta de Pedro. E eu quero falar com você rapidamente sobre algo que ele nos ensina. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4, no versículo 7. Lembre-se do que é básico. E eu quero encerrar hoje essa série de mensagens com isso. Lembre-se do que é básico. 1 Pedro 4, 7 fala assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas. Dedique-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimo pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em sua múltipla forma. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força que Deus provê. Com a força que Deus provê, de forma que todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aplauda Jesus, aplauda Ele. Faça isso com alegria mais forte para Jesus. Presta atenção. O texto começa dizendo: o fim está próximo. Se quando Pedro escreveu estava próximo, imagina agora, irmão, que se você estudar a Bíblia, você vai ver que os sinais estão se cumprindo. Está chegando o tempo em que Jesus irá voltar. E se Ele não voltar nas nuvens, pode ser que você vá. Ninguém quer que ninguém morra aqui, mas pode ser que chegue o seu tempo com Deus. Mas o fim está próximo para todos nós. E Ele fala então, o fim está próximo. E Ele fala assim, ó: sejam criteriosos e estejam alertas. Por quê? Porque nos finais dos tempos haveria falsos profetas. E qual o problema de hoje? Muitas pessoas não consultam a palavra de Deus. Eu fui fazer uma visita essa semana e uma pessoa veio discutir um texto, uma parte da Bíblia comigo. E ela falou, porque é assim, assim, assim. E quis falar, né, algumas coisas de idolatria, enfim. Porque isso, eu falei, a Bíblia fala assim, assim, assim. Eu falei, vamos abrir a Bíblia? Ela, não, eu falei assim, você já leu a Bíblia? Não, então, parece aquele comercialzinho lá, veja bem, então pastor, não, mas é que falaram, eu falei, não, o que a Bíblia diz? Porque para nós cristãos, o básico é a Bíblia. Não tem outra coisa, mas falaram, irmãos, hoje na internet tem um monte de gente falando um monte de coisa. E você vai ouvir muita coisa. Por isso a Bíblia fala assim, sejam criteriosos. Você tem que saber o que você ouve. Não é porque é bonitinho, porque a câmera dele é boa, a imagem do pastor aquele lá é boa, muito boa, pastor, que imagem. Então ele eu tenho que ouvir. Não, irmãos, sejam criteriosos. E como eu sou criterioso? Quando eu leio o que está na palavra de Deus, e não apenas versículos aleatórios, mas eu vejo o contexto. Porque senão você pode ser enganado por causa de um versículo. Então ele fala, seja criterioso e esteja alerta. Depois ele fala assim, dedique-se à oração. E eu te pergunto,
Quanto tempo você dá para Deus no teu dia? Não estou falando de orar só na igreja, mas a sua oração no seu dia. Pastor, eu não sei orar. É só você falar com Deus, abrir seu coração para Ele. Não existe uma maneira, eu tenho que falar palavras difíceis. Não. Você apenas tem que abrir a tua boca e falar o que está sentindo no teu coração para o teu pai que está te ouvindo. Contar o teu dia a dia. Era assim que Deus fazia com Adão. Com Adão e com Eva, todos os dias, ele ia lá para conversar. E Deus quer falar com você todos os dias. Talvez Deus esteja lá esperando para falar com você, e você vai falar para Deus: eu estou ocupado. Mas nós arrumamos tempo para todas as outras coisas. Eu quero assistir uma série, eu vou dar um jeito. Eu quero ir para uma academia, eu dou um jeito. Eu quero fazer uma caminhada, eu dou um jeito. Irmãos, eu sei que você consegue arrumar tempo para todas as coisas. E eu digo para você, eu sempre digo aqui, né, no altar, que quem quer, faz. Quem não quer fazer, arruma uma desculpa. E é muito fácil arrumar uma desculpa. Mas eu não tenho tempo. Pastor, mas você não conhece meu dia a dia. Será que o seu dia a dia sem Deus vai ficar melhor? Será que Deus não merece um tempo em que você agradece a Ele pelo dia que você teve? Ou pelo dia que você vai ter, levantar de manhã e orar, ou à noite, não sei o tempo que você vai tirar a Deus, mas você tem que se dedicar à oração. Você tem que parar para orar um pouco, irmãos. Pastor, eu não sei orar. Pergunta para a pastora Patrícia, ela vai te ensinar a orar. Ela é a nossa líder de intercessão. Você fala com ela, a pastora Patrícia vai falar assim: vou te ensinar a orar. Vou te ajudar a orar. Vou te dar propósitos para você orar. Mas se você tem que orar, se dedicar, ter mais tempo com Deus. Aqui Pedro está falando de coisa básica. E ele continua, ele fala: sobretudo, amem sinceramente uns aos outros. Não é um amor falso. Vocês lembram de uma linda melodia? Amar o meu próximo, amar o meu amigo, amar a minha família, amar a minha esposa, o meu esposo, meus filhos, amar verdadeiramente, amar aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Eu tenho que amar. Aí a pessoa fala: mas aquele lá não é cristão, então eu não amo. Se você não ama o teu irmão, você não ama a Deus. Pastor, e aquela pessoa que está lá na rua? Eu tenho que amar aquele que está na sarjeta, eu tenho que amar ele, porque para ele também é salvação. Para todos. Então Deus está falando: amem sinceramente. Não é um amor fingido, um amor falso, é amar sinceramente. Porque quando eu amo, eu estou transmitindo amor para alguém. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então, se eu amo, eu transmito Deus. Quando eu amo uma pessoa, eu sei que agora a gente não pode abraçar muito, mas quando eu abraço uma pessoa, quando eu paro para ouvir uma pessoa, eu estou transmitindo Deus para a vida dela. Quando eu oro, quando eu choro junto com uma pessoa, eu estou transmitindo Deus para a vida dela. E aqui ele está dizendo isso: amem sinceramente. E ele fala assim: porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Quem é o amor? Quem é o amor? Deus. Ele é o amor. Não é uma característica, Ele é o amor. Então quando eu transmito Deus, a vida daquela pessoa, muitos pecados vão ser perdoados. Porque onde Deus habita, onde Deus está, os pecados têm que sair, os demônios têm que sair, toda maldição tem que sair, porque Deus está naquele lugar. Então eu preciso entender, eu tenho que transmitir Deus para alguém. Eu não posso guardar Deus só para mim. Eu tenho que amar aonde eu estiver. Eu tenho que amar, 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 amar.
Por que muitas pessoas ainda não aceitaram Jesus? Porque talvez eu e você ainda não transmitimos amor suficiente para elas. Quantas pessoas hoje estão precisando de amor? O verdadeiro amor. Não um amor falso, um amor fingido, não um amor... E eu falei sobre alguns tipos de amor. Eros, filia e ágape. Falei semana passada sobre esse tipo de amor. E a pessoa está precisando viver, sabe o quê? O amor ágape. Porque ela viveu esses outros amores, e esses outros amores muitas vezes dá algum probleminha. Mas o amor ágape é perfeito. O amor de Deus é perfeito. E ela precisa conhecer esse amor. E quando ela conhecer esse amor, ela vai espalhar esse amor em todos os lugares. Então eu e você precisamos espalhar o amor. Nós precisamos espalhar Deus por essa cidade, no teu trabalho, na escola, na faculdade, aonde você estiver, espalhe o amor. Mas ele continua com coisas básicas. Vai prestando atenção. Ele fala assim, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Eu quero falar rapidinho sobre isso, sobre ser um hospitaleiro, sobre receber as pessoas, sobre dar atenção para as pessoas. Eu vou contar esse testemunho. Eu lembro um dia que nós fomos em Sorocaba tocar com a banda de forró. Para quem não sabe, eu toco sanfona. Tem uma banda de forrozinho pé de serra, gospel, né? E agora está mais difícil de tocar, faz mais de quase um ano que a gente não toca junto aí. Mas nós viajávamos bastante. Em vários lugares do Brasil viajamos, adorando a Deus. E num dia nós fomos para Sorocaba. E sentamos e terminou, o pastor levou a gente para comer. E para variar, levaram nós para comer pizza. E crente, irmão, gosta de comer. É assim ou não, irmão? Nós não bebe, mas comer, irmão, é com nós mesmo. Aí, levaram nós para comer. E nós entramos numa pizzaria. Nós sentamos na pizzaria e a atendente estava com os cardápios assim no braço e assim. Nós falamos, moça, você vê um cardápio? Ela, tá bom. Pá! Colocou em cima da mesa. Nós, beleza. Passamos o cardápio, escolhemos a pizza e falamos, nós queremos isso, isso, isso. Aí, irmãos, nós estava até laranja de fome. E não vinha a pizza. E daqui a pouco ela chega com os pratos. E ela chegou com os pratos e colocou no canto. Era uma mesa, nós estávamos mais ou menos em 10 pessoas. Estava todo mundo assim na mesa, né? 5 de um lado, 5 do outro. Ela colocou, fez assim com os pratos. Vai pegando aí. Foi jogando. Nós ficamos olhando assim, meio assustado, né? Aí ela chegou com o copo, colocou no canto, vai passando aí um pro outro, vai passando. Mas tá bom. Passamos. Aí veio com os talheres, mesma coisa, nós tivemos que passar o talher para todo mundo. Aí, e não vinha a pizza, daqui a pouco ela chega com as pizzas. Aquele cheirinho gostoso de pizza. Ela coloca assim, a pizza. Nós todos felizes, né? Chegou a pizza. Ela colocou a pizza e virou a costa. Daí nós falamos, moça, eu quero uma de calabresa. Ela olhou e falou, eu vou ter que servir ainda vocês? Daí nós falamos, eu acho que é o seu trabalho, né? Servir no ano. Aí ela vinha, fez com gosto. Irmã, pensa que como ela estava gostando de pôr pizza para nós. Tudo bem, comemos a pizza. Reclamamos, sim, irmãos, pelo atendimento.
porque fomos muito mal atendidos. E aí, eu pergunto para você, você acha que se eu for comer uma pizza em Sorocaba, eu vou lá novamente, sim ou não? Não. Mas tem uma outra pizzaria que eu fui com a pastora. E quando você chega, já tem, eu acho que chama valet, que é o que pega o carro. Irmão, eu me senti já até rico, irmãos. Porque eu cheguei, eu achei até que o cara ia roubar o carro, né? Porque você não está acostumado, você fala, o que ele quer que com o meu carro vai dirigir? Pá. Aí ele pegou o carro e falou, pode deixar que eu estaciono. Aí a gente entra para a pizzaria. Já tem uma pessoa na porta, abrindo a porta, fala, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Olha, você quer escolher alguma mesa? Ou você quer que o garçom já leve você? Você prefere mais perto disso, mais perto daquilo? E levam você para a mesa. E cada mesa, a cada 2 mesas ou 3 mesas, tem um garçom só para aquela mesa. Ele fica toda hora ali, acompanhando. Tem um espaço para as crianças. Tem até tem a TV que mostra, né, as crianças brincando, porque tem um espaço kids separado, mas dá para você ver. E toda criança recebe uma pulseira com um número, e o pai também recebe essa pulseira com número. Porque o restaurante fica um pouco mais alto e embaixo fica todo o espaço kids. Quando o seu filho quer sair, aparece num telão o número do filho que está chamando, para o pai ir buscar o filho, porque eles não liberam o seu filho para subir. E você escolhe a pizza, se você quer uma massa mais grossa, uma massa média, uma massa fina, se você quer bastante recheio, pouco, e é bem variado. E aí você escolhe tudo, e vem a pizza. A primeira pergunta, o tamanho da massa está bom? É isso mesmo que você quer? Você já começa a ficar constrangido. Ele fala, você está comendo, ele passa falando, poxa, o sabor está tudo ok para vocês? Como que está o tempero? E ele pergunta para você, e você fica até constrangido, de tanta simpatia, ou de tão bem recebido que você está sendo naquele lugar, que você fala assim, meu Deus. E quando você vai sair, aí a pessoa está lá na porta, abrindo a porta novamente para você, olha, volte sempre, ficamos muito felizes de receber você aqui. E você sai, perde o carro, o rapaz traz a porta da pizzaria, você entra no seu carro e vai embora para a tua casa. Se fosse indicar uma pizzaria para você, qual das pizzarias eu indicaria? A primeira ou a segunda? A segunda. Porque eu fui muito bem recebido. Isso é real. Eu fui muito bem recebido. Minha família, meu filho foi muito bem recebido. Minha filha foi bem recebida. Por mim, eu voltaria mais vezes, mas não tem dinheiro. Então, de vez em quando dá, você junta um dinheiro e vai lá. Só que você é bem recebido. Assim é na igreja. E eu sempre falo isso com os irmãos, que eu prefiro que você cumprimente um visitante, que você abrace o visitante, que você me abrace. Daí você fala, pastor, mas você não quer que cumprimente você? Irmão, você vai ver sempre aqui na igreja. Mas a pessoa que veio a primeira vez, talvez seja a primeira e pode ser a última. Porque ninguém recebeu, não foi hospitaleiro com ele. Eu com a pastora, uma vez nós fomos para a praia, e eu vou para a igreja, irmãos, né? Normal, tá? Pensa que, mas no meio de semana, eu vou para a igreja no meio de semana, eu estou na praia, aí eu queria ir numa igreja, que nós havíamos pesquisado pela internet, algumas igrejas ali perto de onde a gente ia ficar, e eu queria ir numa igreja, eu falei, eu vou naquela igreja para conhecer. E nós não achamos a igreja, o endereço estava errado, e nós não achamos nem no GPS, nada. E nós tínhamos passado por uma igreja,
E só que nós havíamos combinado, não vamos falar que é pastor, nada, vamos só para assistir, adorar a Deus e vamos embora. E nós fizemos isso. Chegamos na igreja, o culto ia começar, ou estava começando. E aí não era tempo de pandemia, tá? Então havia alguns lugares, e havia umas cadeiras, e tinha assim, uma cadeira vazia, uma moça sentada e uma cadeira vazia. E a pessoa que estava, a diaconisa, viu que a gente chegou, a gente não sabia onde sentar. Ela falou assim, você quer sentar em algum lugar? Eu falei, de preferência, né, irmão? Senão ficar assistindo o culto de pé não dá, né? Então, sim. Daí ela falou, levou nós no lugar e falou para a moça assim, você pode pular para lá para eles sentarem aqui junto? Ela falou assim, não. Irmãos, quase que nós já saímos correndo de lá. Porque imagina a minha cara. A mulher, não. Daí eu falei, não tem como eu sentar com uma mulher no meio, entre eu e minha esposa. Então. Aí foram muito simpáticos. Levaram nós lá para um fundo da igreja, num canto. Botaram 2 cadeiras, atrás de um pilar. E nós assistimos o culto de lá. Ainda bem que Deus falou com a gente. Deus não se esquece da gente. Mas o Azaf, ele foi pro Espaço Kids lá. E terminou a reunião, o culto. A pastora se levantou, foi buscar o Azaf no Espaço Kids. Enquanto isso eu fui beber água. E aí um rapaz estava também pegando água, virou assim, quase trombou comigo. Ele falou, paz. Eu falei, paz. Ele virou e foi embora. Eu peguei e bebi minha água. Esperei a pastora. Ninguém falou comigo. E aí a pastora chegou. Peguei a pastora, o Azaf, e fomos embora. Se eu tivesse mudado para aquela cidade, fosse um visitante naquela igreja, eu não voltaria mais. Eu ia procurar outra igreja. Porque nem bem recebido eu fui. E foi uma das coisas que nós voltamos falando. Eu falei, eu nunca vou deixar isso acontecer na nossa igreja. Porque se eu me sentir mal, e eu sou pastor, eu nasci dentro da igreja. Meu pai era pastor quando eu nasci, então, para mim não vai abalar minha fé, não vai me espantar de Deus essas coisas. Mas eu creio que Deus me deu uma lição ali. Para falar, olha, quando você tiver o teu ministério, você nunca deixe isso acontecer. Então seja hospitaleiro, receba as pessoas como você gostaria de ser recebido. Também na igreja, mas também na sua casa. Não fica reclamando, não. Receba bem as pessoas. Receba bem na igreja as pessoas. Olha o que o texto continua dizendo. E cada um exerça o seu dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em sua múltiplas formas. Presta atenção. Olha para quem está perto de você e fala assim, você tem um dom dado por Deus. Fala mais só, fala, Deus te deu um dom. Pergunta para ele, por que você não está servindo os outros com esse dom? Se o texto está dizendo, o básico, cada um exerce o seu dom que recebeu para servir os outros. Irmãos, Deus te abençoou, Deus te deu o dom, deu sabedoria. Por que você fala, não, eu não vou fazer. Deus, eu não tenho tempo. Eu sei que o Senhor me chamou para fazer isso, mas eu não quero. Você está rejeitando aquilo que Deus te deu, o talento que Deus colocou na tua mão. E um dia, talvez conheça a parábola dos talentos. Um dia você vai se apresentar para Ele e Ele vai te perguntar, cadê o talento que eu te dei? E a hora que Ele te perguntar, cadê o talento? Então, Deus, sabe o que é que eu enterrei? Eu sei que era para mim fazer, Deus. A Bíblia estava falando, o pastor falou que eu tinha que fazer algo pelos outros. Mas então, Deus, eu enterrei esse talento. Depois, para ficar a curiosidade, leia lá o que aquele Senhor fala.
para esse que enterrou o talento. Você tem um talento, você tem um dom. E a Bíblia nos ensina a servir os outros. Porque maior é aquele que serve. Muitas vezes nossa cabeça está errada, irmãos. Nós entendemos errado. Nós pensamos que aquele que é servido é maior. E Jesus nos ensinou o contrário. Porque Ele não ensinou o que é a terra fala. Ele ensinou o que é reino. Ele falou assim, olha, maior é o que serve, não aquele que é servido. Por isso Jesus não deixou lavar os pés dele. Ele falou, eu vou lavar o pé de vocês. Para os discípulos, disse, não, mas é nosso. Não, eu vim para servir. Esse é o meu ministério, servir. Esse é o meu dom, é servir aos outros. E foi isso que Jesus mostrou. Jesus nunca ficou sentado num trono falando, sirvam-me, façam as coisas para mim, fiquem me abanando, coça meu pé. Jesus não pediu isso. Pelo contrário, Jesus sempre foi servo. E esse é uma das coisas que eu e você tem que ser, servo. E ele continua assim, e fala, se alguém fala, quem fala aqui diga amém. Se você não falar, nós vamos fazer libras. E aí você vai falar através de libras. A Jô está aprendendo lá, né, Jô? Quem sabe em breve nós abrimos um ministério de libras aqui. E fala assim, se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Eu vou rapidinho aqui testemunhar algo que já falei no outro culto. Está aqui duas pessoas. Eu só para você entender primeiro, todo lugar que eu vou, eu falo de Jesus. Todo lugar que eu vou, eu falo de Jesus. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E eu estava lembrando esses dias com o Fernando. A primeira vez que eu fui cortar cabelo com eles. Pergunta pro Fernando e pro Du, que eles que cortam o meu cabelo, se toda vez eu não vou lá e fico falando de Jesus para eles. Desde a primeira vez que eu fui, o pastor John falou assim, ó, vai cortar lá nos dois lá que, ó, você vai gostar, que é não sei o que, então, vai pastor. Falei, vou. O pastor John me indicou, fui lá. E eu comecei a falar, não falei que era a primeira vez, e eu lembro, ele não lembra, mas eu lembro. A primeira vez que eu fui, e o Fernando se batizou hoje, diga glória a Deus. Primeira vez que eu fui cortar cabelo lá, já faz alguns anos, eu comecei a falar de igreja, puxei o assunto. Eu sempre arrumo alguma coisa para falar. E o Fernando falou, ele fritou os pastores para mim. Acho que não tinha pastor na face da terra que ele não ia fritar naquele dia. E eu fiquei esperando para ver o que ele falava de mim. Falei, uma hora vai chegar em mim. Falou de João, Maria, não sei o que, vai chegar em mim. E ele, não, porque não sei o que, porque não sei o que. Aí eu coloquei no meu coração, falei, agora eu vou voltar nesses caras, esse cara vai aceitar Jesus, mano. Esse cara vai ter que aceitar Jesus. E eu comecei a ir. Faz tempo que eu corto cabelo com eles. Aí tinha uma época que tinha um rapaz que cortava cabelo com eles também. E eu chegava lá e só musicona do mundo. Eu falei assim, vou ter que dar um jeito. Aí eu falei para ele, né, não vou citar nomes, pode ficar tranquilo, né, falei para o rapaz assim, falei, ó, você gosta desse estilo de música? Ó, eu gosto desse batidão. Falei, você já ouviu Gui Brasil? Ele, não. Falei, cara, põe aí. Ele falou, não, mas como que é? Eu falei, põe aí para você ouvir, mano, vamos ouvir. E é música eletrônica gospel, ou, né, tem algumas que são cantadas, mas são músicas eletrônicas gospel,
ele chama Gui Brasil, tem o DJ PV, tem o Quento. Pastor, você ouve de tudo? Eu ouço de tudo, porque o dia que me perguntarem eu sei o que falar, irmão. Você fala, pastor, se eu quiser um pagodinho gospel, eu também indico para você, fica tranquilo, irmão. Um rock gospel, pastor, eu indico para você. Só não pede funk. Mas tem funk gospel também, tem uns. Mas eu cheguei para ele e falei, põe esse aí. E aí começou. Aí toda vez que eu ia lá, eu falava para ele, põe uma música. Aí mais de adoração. Até que eles começaram a ouvir. Tinha dia que eu chegava lá e já estava ouvindo adoração. Tinha dia que eu não precisava nem pedir, eu já chegava lá, meu irmão. Eles estavam lá ouvindo música de louvor a Deus. Mas todas as vezes que eu sentei na cadeira deles, e pode perguntar para eles, irmão. Toda vez eu arrumei, podia falar de qualquer assunto, eu arrumava um jeito de falar de igreja. Convidar, o Fernando, eu enjoei de convidar esse homem, irmão. E falava, não, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Falava, Pudu, vamos para a igreja. Às vezes eles ficavam lá chorando na minha orelha e não vinha para a igreja, irmão. Até para o meu pai eles já contaram problema. Eu cortava cabelo dando atendimento pastoral. Mas vale a pena, porque hoje ele está aqui. Vamos aplaudir Jesus, hoje ele está aqui, meu irmão. Vale a pena, irmão. Uma alma vale mais, irmão. Mais do que um corte de cabelo. Mais do que o meu descanso. Mais do que eu desistir de alguém. Então ele fala assim, olha, quem fala como quem transmite a palavra de Deus. Quem transmite a palavra de Deus onde tiver, vai falar do amor de Jesus Cristo, vai falar do Senhor, vai ganhar almas, vai evangelizar, vai buscar as pessoas. E ele fala assim, e se alguém serve, faça com a força, ou com toda a força que Deus provê. Irmãos, aprenda a servir com toda a sua força. Faça o melhor, fala, eu vou fazer o melhor para Deus. Se eu vou tocar o melhor. Se eu vou trabalhar no voluntariado, eu vou ser o melhor voluntário da igreja. Se eu vou trabalhar na filmagem, eu vou ser a melhor pessoa da filmagem. Se eu vou dar uma aula, eu vou ser o melhor. Se eu vou fazer uma oração encerrando o culto, vai ser a melhor oração. Não para competir, mas porque Deus merece o melhor nosso. Não é para mim competir, eu estou competindo com o pastor Amarildo, não estou competindo com ele não, meu irmão. Eu tenho que fazer o melhor para Deus. Deus merece o melhor, porque tudo que eu peço, Deus sempre me deu o melhor. E Deus vai te dar o melhor. Por isso faço o melhor para Deus. Então ele termina, ele fala assim, em todas as coisas, de forma que todas as coisas, Deus seja glorificado. E eu quero terminar com isso, presta atenção. Sabe quando você não ama, Deus não é glorificado. Quando você não ora por alguém, Deus não é glorificado. Quando você não fala da palavra de Deus, Deus não é glorificado. Então você está fazendo ou deixando de fazer o básico. Você está deixando de fazer o básico. Você precisa entender que você precisa amar alguém. Você precisa cuidar de alguém. Para de arrumar desculpa, falar, não tenho tempo, para mim é difícil. Para mim não dá. Eu quero dizer para você, Deus te dá força para fazer todas as coisas. Quando você decidir fazer algo para Deus, Ele vai te dar força. Se pastor, eu estou cansado, Ele vai renovar as suas forças. Mas é só uma decisão. Então quando eu não faço, Deus não é glorificado. Se coloque em pé. Será que você tem deixado de fazer algo para Deus? E não é para julgar os outros, não quero que você julgue ninguém, é você.
Será que você tem amado verdadeiramente as pessoas? Será que você tem sido criterioso e está alerta? Será que você tem se dedicado à oração? Será que você ama? Será que você tem espalhado Jesus? Será que você tem sido hospitaleiro? Que você recebe as pessoas como você gostaria que você fosse recebido? É muito fácil eu julgar e falar assim: deixa que outro faça. Quando eu estou deixando para outro fazer, o nome de Jesus está deixando de ser glorificado pelo aquilo que eu não estou fazendo. Será que Deus vai precisar levantar outra pessoa porque você não quer responder ao chamado dele? Será que você vai deixar que Deus levante outra pessoa para cumprir o ministério que Ele deu para você, o dom que Ele deu para você, o chamado que Ele deu para você, o direcionamento que Ele deu para você? Será que você vai deixar Deus ter que levantar outra pessoa porque você está negligenciando aquilo que Ele chamou você para fazer? Eu não posso acreditar que você vai deixar de fazer aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus colocou na tua mão, porque você está arrumando desculpas. Pastor, mas eu não tenho força. Glória a Deus, porque não é pela sua força, é pela força dele. Pastor, mas eu não sou tão sábio assim. Não é pela sua sabedoria, é pela sabedoria dele. Pastor, mas eu não tenho todo esse poder. Glória a Deus, porque o poder não é seu, o poder é dele. É isso que você precisa entender. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Se Ele te chamou, Ele vai te alinhar, te ajudar, Ele vai te guiar. Esse mesmo Deus que te chamou vai te fortalecer. Pare de arrumar desculpas. Volte ao básico.